A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor tem feito a obra no nosso meio, tem falado conosco. Um Deus maravilhoso. Vamos falar com esse Deus agora? Senhor, nós nos entregamos a Ti, ó Pai. Nós sabemos que nós já temos recebido a porção que o Senhor tem para nós de cada dia. E nós estamos aqui, ó Deus, esperando que o Senhor continue tendo a mesma liberdade para falar aos nossos corações, ó Deus, para nos tomar nas Tuas mãos, essas mãos de cuidado, de amor, ó Deus, que também nos corrige, que também nos exorta, que nos põe na direção certa, que nos põe, ó Deus, no centro da Tua vontade, ó Deus, que nos põe no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, que o Senhor venha falar com cada um aqui, ó Deus, a começar de mim. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito e não por homens, ó Pai. Que nós estejamos, ó Deus, com o nosso coração aberto, com a nossa mente preparada, para receber a semente do Senhor, que quer produzir em nós frutos e frutos dignos de arrependimento. Que haja mudança em nós, ó Pai, não apenas palavras lançadas ao vento, mas que realmente o Senhor venha ter total liberdade para trazer as mudanças que o Senhor quer na nossa vida e nessa igreja, ó Pai. E que isso seja somente para a glória do Senhor, que é o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Nós temos falado, desde o final do ano passado, que esse ano nós teríamos um ano diferente, nós teríamos um ano do sobrenatural, E nós iremos continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Acredito que a igreja já deve estar entendendo o tamanho da importância desse assunto, Nós já aprendemos, através da pregação da nossa querida pastora Gláucia, que o sobrenatural está o quê? Está acima do natural. O sobrenatural, ele é algo que está além do que a gente entende como humano, como algo normal, como do dia a dia. Então, é importante que a gente continue nos lançando nessa direção. É importante que a gente continue entendendo o que é esse sobrenatural. Por que o sobrenatural? Como assim sobrenatural? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a igreja. Sabe por quê? Porque o sobrenatural tem tudo a ver com Deus. Parafraseando aqui uma mensagem do pastor Paulo Mazzoni, o sobrenatural ele tem a ver com a sua visão espiritual e não a sua visão de mundo. Nós temos a nossa visão de mundo, irmãos. O que nós vemos, o que nós aprendemos, o que nós acreditamos, a nossa cultura, o nosso modo de viver, o nosso ganha-pão, o nosso trabalho, nosso conhecimento. Isso tudo faz parte da nossa visão de mundo. O que nós entendemos enquanto seres humanos. Mas tem algo além disso. Existe algo que está além da sua limitada visão de mundo. A sua visão espiritual. Aquilo que Deus tem para mim e para você. Aquilo que vem de Deus, aquilo que nós lançamos em Deus, aquilo que nós somos em Deus, aquilo que Deus é em nós, é o espiritual. E nós devemos buscar entender a nossa visão espiritual. Nós precisamos buscar ter uma visão espiritual. Nós precisamos buscar querer mais do espiritual. Porque o mundo, o quê?
jaz no maligno. A nossa visão de mundo, ela está associada ao que o mundo tem a oferecer. O que nós conhecemos e o que nós vemos do mundo é o que o mundo tem para te oferecer. E o que o coração do homem produz nesse mundo são mortes, desilusões, depressão, doenças. Mas o que Deus quer produzir em nós é o quê? Vida e vida em abundância. Então, o espiritual de Deus, ele vai vir para modificar a minha visão, para me levar além da minha visão de mundo, da minha limitação que me impede de andar em direção ao sobrenatural. E nós precisamos ter uma convicção dentro dessa visão sobrenatural, dessa visão espiritual. Nós não podemos entrar nessa visão desavisados. Nós não podemos entrar nessa visão achando que a nossa visão de mundo é o bastante para caminhar no sobrenatural de Deus, porque não é. A nossa visão de mundo serve para você caminhar no mundo, trabalhando, estudando, servindo com os seus talentos e toda a sua inteligência. Agora, existe algo além disso. E se nós somos filhos de Deus, como nós cremos que nós somos, nós estamos ligados ao sobrenatural. Se eu sou filho de Deus, se eu creio que eu sou um filho de Deus, e é interessante que às vezes a gente está pregando para a pessoa, fala assim, porque nós queremos levar a mensagem, para nós podermos aceitarmos a Jesus e sermos filhos de Deus. Não, todo mundo, eu sou filho de Deus, já sou filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus todos nós, mas filhos de Deus mesmo, é aquele que guarda a palavra, é aquele que ama o Senhor, é aquele que serve ao Senhor, é aquele que serve ao Deus do sobrenatural. Então, se nós somos filhos de Deus, e Deus tem a ver com o sobrenatural, nós também temos a ver com o sobrenatural. Porque o nosso Deus é Espírito. E importa que nós, além de o adorarmos, também vivamos nesse Espírito. Também dependamos desse Espírito. Também andemos nesse Espírito. Gostaria de abrir com os irmãos em 1 Coríntios 2. Se for aparecer aí, não precisa acender a luz, não. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. Que bom. 1 Coríntios 2, 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nessa passagem eu quero reforçar que existe um homem natural que pode até tentar entender as coisas do Espírito. Nós tivemos um artista esses dias que teve até uma réplica do Augusto Nicodemos, que ele falou assim: quanto mais eu leio a Bíblia, menos eu acredito e menos eu entendo. É óbvio, porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Agora, por que ele não entende? Por que parece loucura, como diz aqui Paulo aos Coríntios? Porque, para que nós entendamos as coisas do Espírito, nós temos que ter uma visão espiritual. Aí nós vamos começar a entender a importância de nós termos uma visão espiritual. Porque se você não tem uma visão espiritual, você não vai nem entender o básico, que são as coisas de Deus. Você não vai nem entender, compreender, saber para que serve, como usar, como andar, como viver as coisas de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você. Porque vão parecer loucura, se eu tentar interpretar como um homem natural. Porque elas se discernem,
elas se explicam, elas se fazem entender espiritualmente. Não adianta com a minha visão de mundo, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com os meus diplomas, com toda a minha experiência, tentar explicar o Deus sobrenatural. Tentar agir conforme a vontade do Deus sobrenatural. Achar que porque eu sou um homem bom aos olhos do mundo, eu estou servindo ao Deus sobrenatural. Não. Não adianta você ser uma pessoa boa. Você precisa entender, discernir e viver o espiritual de Deus. Aquilo que só se entende e se vive espiritualmente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz algo interessante também. Muito conhecido essa passagem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí nós entramos num outro campo, porque o sobrenatural, como nós vimos em Coríntios, está relacionado com o espiritual, não com o natural. O sobrenatural está relacionado com o espiritual. E o espiritual está associado com o quê? Com a fé. Porque a fé, ela é baseada, ela é fundamentada, não naquilo que eu posso tocar ou ver, mas naquilo que eu espero e confio, dentro da visão espiritual de Deus. Não é uma fé natural, não é uma esperança, uma expectativa comum de que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Como eu disse, eu coloquei no grupo, foi até um spoilerzinho, né? Um triunfalismo de que, não, tudo vai dar certo, eu confio em Deus, então tudo vai sair do jeito que eu quero. Não, isso não é fé, isso é ignorância. Porque a fé está baseada numa visão espiritual do que Deus tem para mim e para você. Não é simplesmente uma expectativa de que tudo vai dar certo aos meus olhos, porque a minha visão é uma visão de mundo. É uma expectativa dentro da minha visão espiritual. Em Hebreus ainda, capítulo 10, versículos 38 e 39, também diz algo sobre a fé. Diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós temos algo aqui interessante também, que está fazendo uma associação do sobrenatural com o espiritual em Coríntios, do espiritual com a fé em Hebreus 11, e da fé com a vida. Porque o justo viverá pela fé. E aí é interessante, porque a gente quer viver naturalmente. A gente quer viver pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa visão de mundo. Mas a palavra diz aqui que o justo, aquele que Deus criou para ser salvo, para obedecer às suas leis, para servir aos seus mandamentos, para levar o seu evangelho, para servi-lo com humildade e devoção, mas também com autoridade na palavra do Senhor, para levar a sua família para os pés do Senhor, para ser um exemplo, um testemunho de uma vida cheia de Deus, que as coisas são transformadas, onde pessoas são curadas, onde pessoas são libertas. O justo, o justo, ele vai viver pela fé. Ele não vai viver como um homem natural vive. Então, se eu creio que Deus me criou para ser justo, se eu acho que eu posso viver a minha vida naturalmente do jeito que eu quero, tem alguma coisa errada. Por quê? O justo viverá pela fé. O nosso erro, irmãos, é achar que nós temos total domínio sobre a nossa própria vida.
O nosso erro é achar que porque você não está doente, porque você tem um emprego, você tem um carro que te leva onde é que você quer, tem uma casa para te proteger dessas chuvas, tem a sua família do seu lado, os seus filhos, né, inteligentes, bem estudados, está tudo bem. Para mim basta. É isso que eu queria, era isso que eu sonhei, era isso que eu esperava de uma vida de sucesso. Deus me deu uma vida de sucesso, glória a Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Isso é passageiro. E para não ficar usando Salomão, né? Isso é vaidade. Você depositar suas expectativas de vida sobre essas coisas naturais do mundo é vaidade, é ignorância. Para não falar burrice. Por quê? No primeiro momento que você tiver de doença terminal na sua família, você vai titubear na fé. Você vai falar, mas peraí, estava tudo bem, estava tudo tão perfeito, Deus estava me abençoando, a prova está, e agora? O que eu vou falar para os vizinhos, para os amigos? Por que eu vou falar na igreja? Está tudo dando errado, é uma coisa atrás da outra, ó. Essa doença, agora eu perco o emprego, agora essa pandemia, e tudo mais. Quando o justo vive pela fé, ele pode passar pelo vale que for. A sua confiança não está nas coisas deste mundo. Não está naquilo que o mundo pode te oferecer. Não está baseado na sua visão de mundo, aquilo que os seus olhos humanos enxergam, mas aquilo que a sua visão espiritual alcança em Deus. Ezequiel capítulo 37. Primeiros versículos 1 a 4. Uma passagem maravilhosa, uma passagem riquíssima. E nós não vamos ler o capítulo todo, mas vamos explorar alguns pontos aqui. Do versículo 1 ao 4 de Ezequiel 37, né, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Por enquanto até aqui. Nessa passagem que eu acredito que a maioria dos irmãos já conheçam, Ezequiel, um profeta do povo de Israel, no meio de um tempo de exílio, onde Israel foi escravizado, tanto Israel quanto a nação de Judá, ele é tomado em uma visão por Deus e é levado a um local, a um vale, né, onde é apresentado para ele uma multidão em forma de ossos secos. Várias pessoas que morreram, gente mesmo, morreu, ficou só o osso. O que por si só naquele tempo era uma visão muito triste, porque imagina ossos ao relento, é algo desonroso, né? A visão por si só já era uma coisa muito triste, quanto mais, como nós vamos ver aqui, quando Deus começa a revelar de que se tratava aqueles ossos, né? Então, nós vemos que, nesse primeiro momento, Ezequiel ele é levado pelo Senhor nessa visão. E aí o primeiro ponto que nós vamos explorar nessa visão de Ezequiel é o quê? O sobrenatural envolve a vontade de Deus. Porque é Deus que é soberano o suficiente para nos levar ao sobrenatural.
Porque Deus, através do Espírito dele, que levou o profeta. Não foi o profeta que levantou e falou, deixa eu ver ali se tem algum vale ou alguns ossos, alguns ossos secos, algumas pessoas que morreram, que eu possa, né, ver o poder de Deus. Não, ele é levado por Deus, porque o sobrenatural se move dentro da vontade de Deus. Não importa se você é levita, profeta, pastor, não importa quem você é. A vontade é soberana e é de Deus. Não adianta nós acharmos que nós vamos nos levantar, nos posicionar e dizer, eu determino e vai acontecer porque eu quero. O sobrenatural envolve uma coisa muito séria, a vontade de Deus. E interessante que diz que os ossos, né? Não basta que a pessoa tenha morrido, os ossos ainda estavam sequíssimos. Ou seja, a situação ali já tinha algum tempo, né? Que eles já tinham morrido. E nós vemos um outro ponto para a gente explorar aqui, que o sobrenatural de Deus, meu irmão, ele vai acontecer onde eu e você não temos mais ação. Os ossos estavam secos. As pessoas já tinham morrido e tinha tempo. Então o profeta não podia fazer nada. E muitas vezes eu e você ficamos esperando que Deus faça aquilo que é para eu e você fazer. Deus não vai enviar anjos para ministrar na célula. Deus não vai enviar anjos para pregar o evangelho. Deus não vai enviar anjos para virar para a pessoa que está no leito e seja curado em nome de Jesus. Esse papel é meu e seu. Por que nós vamos esperar que o sobrenatural de Deus se revele através de um anjo sobrenatural ou de qualquer coisa que seja, sendo que eu e você temos um papel nisso? Então, quando a situação estiver impossível, Deus vai agir. O nosso Deus, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te decepcionar. Você não precisa ter medo. Você não precisa angustiar o seu coração. Você não precisa entrar em desespero. Sabe por quê? Quando for a hora do sobrenatural, ele vai acontecer. Um outro ponto interessante aqui é que o profeta diz, né? Ouvi a palavra do Senhor. Essa era a profecia. Deus falou com ele, Ezequiel, profere a minha palavra, profetiza, usa o poder da minha palavra. O profeta obedeceu, e nós temos mais um ponto. O sobrenatural envolve o que Deus diz a respeito da nossa situação. A palavra de Deus é que move o sobrenatural. Quando Daniel entrou num propósito de 21 dias de oração, quando o anjo chegou, ele virou para Daniel e falou assim, desde o primeiro dia que você se propôs diante do Senhor, eu fui enviado. Eu só não cheguei a tempo porque tivemos probleminhas aí no espiritual, mas isso não vem a par. Mas desde o primeiro dia, Deus te ouviu. Porque o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Quando Ele fala, vai, o anjo vai. Quando Ele fala, basta, o inimigo tem que entender que basta. Quando Ele dizer, você vai abrir essa porta, a porta será aberta. Mas quando Ele dizer, essa porta não será aberta, ela não vai ser aberta. Porque independente do que a gente quer, Ele continua sendo soberano. E o interessante é que a gente vê que essa confiança do profeta em Deus, né, essa obediência, Deus o levando àquele lugar, ele observando aquela situação desesperadora, Deus manda ele profetizar. Tudo bem, Deus, né? O Senhor sabe. Você pode até se levantar, mas eu vou profetizar. Né? Não sei o que está acontecendo direito não, mas para mim isso é impossível.
Eu creio que para o Senhor nada é impossível, eu vou profetizar, tá bom. E quando o profeta usa a fé que ele tinha em Deus, algo acontece. Então, os frutos que você vai ter na sua vida está relacionado à sua confiança em Deus. Você tem que exercer a sua fé dentro do que Deus está mandando você fazer. Por onde Deus está mandando você caminhar. Nós não vamos ver nada diferente do que Ezequiel viu. Se nós ficarmos naquela, Deus, o Senhor pode fazer, pode, mas pode fazer aí, vai fazer aí que eu estou vendo. Vamos esperar Deus fazer primeiro, para a gente, ver se a gente pode ir. A minha fé faz com que eu tenha obediência. Se Deus mandou fazer, faça. Não duvide do poder do seu Deus, mesmo que você esteja diante de vale de ossos secos, diante de uma situação que para você é irreversível. Não tem mais jeito. No versículo 5, vamos continuar aqui, diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aí nós temos um outro ponto muito importante aqui. Por quê? O milagre que iria acontecer ali envolvia o quê? A palavra de Deus, como a gente viu. O profeta usou do poder da palavra de Deus. Profetize, ele profetizou. Mas aconteceu algo entre o profeta profetizar e o milagre, que foi a ação do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus ele se revela ao profeta Ezequiel, ele diz o seguinte: eu farei entrar o meu Espírito. Onde o Espírito de Deus está, meu irmão, alguma coisa acontece. Será que nós estamos dando essa liberdade para o Espírito Santo entrar nas situações da nossa vida? Ou será que você está só usando a palavra, eu determino, vai acontecer, e é Deus, e é eu, e é Deus, e nós dois juntos, e o Espírito, onde está? E o poder de Deus? A ação de Deus envolve o Espírito, e Deus, ele quer fazer entrar o Espírito para gerar essa vida, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim, 1 Coríntios 2, 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Então, fazendo uma pausa em Ezequiel aqui, a gente vai para Paulo, e Paulo explicando como que funciona a pregação do Evangelho através da vida dele. Paulo era uma pessoa estudada, inteligente, falava línguas, tinha dupla cidadania, ele era respeitado, mas ele deixa bem claro, a minha pregação, o Evangelho que eu fui ensinado e que eu estou levando, não consiste na minha sabedoria, não consiste nas minhas palavras bonitas, rebuscadas, consiste no que o Espírito Santo quer fazer e o poder de Deus através desse Espírito. Então nós devemos ter esse entendimento que o que há de milagroso a ser feito na nossa vida envolve a palavra de Deus e envolve o Espírito Santo. Não envolve a sua inteligência. Não envolve uma oração bonita, rebuscada. Envolve nós entendermos como o Espírito de Deus age. E muitas vezes ele vai agir numa simplicidade impossível de entender. Porque ele faz do jeito que Deus quer. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu espero. O sobrenatural de Deus, ele vem através do poder de Deus. Através do Espírito de Deus. Não é à toa que Mateus disse que nós erramos porque nós não conhecemos nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a palavra e o poder de Deus. A palavra
e o Espírito, eles andam juntos. Na criação, né, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas quando que aconteceu alguma coisa? Quando a palavra de Deus se manifestou. O Espírito de Deus, ele age, mas conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, né? Vamos continuar em Ezequiel, então, versículo 7, diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Achei interessante essa questão do osso ao seu osso, porque o nosso Deus é um Deus organizado. O osso não junta com o osso da outra pessoa. Então, quando Deus for agir na sua vida, Ele não vai agir pelos motivos errados, só porque você quer. Ele não vai fazer algo só porque você espera. Principalmente se for errado. O nosso Deus é um Deus justo. Ele é um Deus maravilhoso. E o interessante aqui é que Ezequiel, ele exerce a sua obediência a Deus, né? E a gente pode pensar, o que teria acontecido se ele não tivesse profetizado? Então quer dizer que o poder está no profeta. O profeta profetizou, acontece. Não, o poder está na palavra de Deus. Mas quis Ele nos usar. Aprove Deus nos usar. Você tem o privilégio de estar na posição de profeta nessa terra, meu irmão. É uma honra. Ezequiel estava ali numa posição de honra, porque já estava tudo morto. O único que estava vivo e conversando face a face com Deus era Ezequiel. Vamos ser Ezequiel de Deus? Se levante como profeta, quando a situação parecer que está perdida, que não tem mais jeito, que é impossível, quando te falarem que para você não tem jeito, você não consegue, isso não vai dar certo, isso aí nem Deus resolve, se levante como Ezequiel e profetiza. Ele profetizou como Deus havia ordenado. Se Deus mandou, meu irmão, abra sua boca. Se Deus ordenou, vai. Se Deus ordenou, ajoelha. Se Deus ordenou, levanta a mão. Se Deus ordenou, abençoa. Se Deus ordenou, retém. Mas se Deus ordenou, ande conforme a vontade de Deus, a ordenança de Deus. Então, essa obediência de Ezequiel fez com que o Espírito se movesse. E aí o Espírito se movendo, houve um milagre. O osso, né, que estava perdido, separado, juntou com o seu osso. E não sei se a gente vai falar aqui todo o milagre acontecendo, né, mas cresceu os tendões, cresceu carne e tudo mais. Mas o mais interessante é que o fato de Ezequiel ter obedecido, ele atraiu a presença do Espírito. Ele atraiu a presença de Deus para aquele lugar que só havia morte. Ele atraiu o milagre de Deus. Ele atraiu a mudança da situação. Então, meu irmão, atraia a presença do Espírito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua célula, para a sua igreja. Atraia a presença do Espírito. Como? Como que a gente atrai a presença do Espírito? Obedecendo. Ele obedeceu. Deus me ordenou. O que eu fiz? Obedeci. E quando eu obedeci, o que aconteceu? O Espírito veio. E quando o Espírito veio, o que aconteceu? O milagre. Cada osso ao seu osso. O nosso Deus, ele age com ordem e com decência. Tudo vai ser feito para glorificar o nome do Senhor, e não para glorificar o seu nome, não para glorificar o nome da sua família, não para glorificar o nome da sua empresa, vai ser feito para glorificar o nome do Senhor.
Aí nós vamos entrar num outro ponto aqui. Por que o sobrenatural se manifesta? Não sei se estão colocando os slides ali, eu nem prestei atenção. A gente conhece o Moisés da palavra de Deus. Interessante que na escola, no Ministério Infantil, eles falam que o Moisés era uma criança, foi colocar no cestinho, aí depois você aprende que ele foi treinado, depois você aprende que ele foi o libertador do povo de Israel, Deus usou grandemente, mas aconteceu algo muito interessante na vida de Moisés. Moisés, enquanto ele tinha uma visão limitada, uma visão de mundo, o que ele fez? Ele matou um egípcio, ele tentou encobrir a prova do crime, ele fugiu, o que mais que ele fez? Um monte de coisa errada. E olha que esse cara, o Moisés, ele foi formado por Deus para ser um dos maiores líderes da nação de Israel. Então não importa, meu irmão, se você tem dom, se você tem chamado, se você é bonito, se você é forte, atlético, não adianta. Não adianta. Enquanto você estiver preso nessa visão de mundo, você só vai fazer a coisa errada. Você só vai andar por caminhos tortuosos. As pessoas vão olhar para você e ver potencial, e ver, nossa, Deus agindo, e ver milagre acontecendo, e você, sabe o que você enxerga? O mundo, o natural, que é difícil, que isso dá trabalho, que não dá para ficar pagando preço, negócio de oração, jejum, ler a Bíblia, não dá, porque você está preso na sua visão de mundo. Agora, quando Moisés se deparou, em Êxodo 3, com algo sobrenatural, que foi a sarça ardente, a história dele mudou. Quando Moisés teve aquele gatilho de Deus, do sobrenatural, aquela manifestação, sabe? A história dele mudou. Ele se tornou o líder que Deus esperava que ele fosse. Ele conduziu a nação, o povo de Israel, o povo de Deus. Ele recebeu a lei de Deus que você segue até hoje. E o povo de Israel também. Então, assim, ele foi o cara, mas não foi com a visão de mundo dele. Porque a visão de mundo dele só levou ele para as coisas erradas. Sabe? Então, não importa o tamanho do seu potencial. Se você não for despertado dentro da visão espiritual que Deus tem para você, você continua sendo natural. Comum, humano, simples, como todos os outros. Nós não podemos aceitar isso, porque nós somos o quê? Filhos de Deus, o Deus do sobrenatural. Então nós precisamos nos encontrar em Deus. Qual é a sarça ardente que Deus precisa colocar diante de você? O que está faltando? O que está faltando Deus colocar na sua frente assim, para falar assim, vamos fazer diferente daqui para frente? Vamos mudar? Vamos lá. Estou esperando mais você. Eu sei que você pode. Foi eu que te criei. O que está faltando? Qual é a sarça que está faltando na sua vida? Na minha vida? Deus me colocou diante de uma sarça há um tempo atrás, que foi bravo. Eu não vi anjo voando, não vi nada disso não, gente, mas não vi a mato pegando fogo assim, sem consumir, mas foi uma forma de Deus me despertar. Está errado. Vamos lá, filhão, acorda. Está difícil. Às vezes a gente faz assim com Deus, parece que a gente está dormindo. Parece que a gente está, sabe, escado vacilão. Deus olha, falando com você ali, eu falando assim. Parece que não é com você? Parece que é o cara do lado. Por que o sobrenatural se manifesta? O sobrenatural ele vai desencadear o propósito de Deus na sua vida. João 9:3. Diz assim, Jesus respondeu, João 9:3.
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem situações na nossa vida que não é erro nosso, não é erro dos nossos pais, não é erro do seu sócio na empresa. Tem coisa que vai acontecer na nossa vida simplesmente para glorificar o nome do Senhor. E é isso que importa. O que mais importa é que o nome do Senhor seja glorificado, porque é isso que alcança as pessoas. O reflexo da glória de Deus muda a história das pessoas. Muda a sua vida, muda do outro, do próximo, da igreja, muda tudo. A glória de Deus muda tudo. E é por isso que Jesus disse, a gente tem que deixar se manifestar as obras de Deus na vida das pessoas. Vamos deixar isso acontecer. Não fica questionando por quê. Ó Senhor, por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou assim? Por que fulano falou isso? Por que a igreja está desse jeito? Por que a pastora falou aquilo? Por que minha célula está desse jeito? Para de ficar questionando Deus. Deus não é homem para que você possa colocar numa cadeira e ficar inquirindo Ele, não. Ele é soberano. É Ele que manda nesse negócio. É Ele que manda em você, é Ele que manda nesse mundo, é Ele que manda na igreja. Então, se Ele quis ser glorificado através disso que está acontecendo, ô meu irmão, aceita e glorifica a Deus. Porque é Ele que vai fazer. Ele vai mudar a história na hora que Ele quiser. Voltando para Ezequiel. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O vale de ossos secos significa o quê? Morte, desesperança, medo, pecado, perda, angústia. Agora eu vou mexer na ferida. O que você perdeu nessa pandemia? Perdi minha confiança em Deus, porque esse medo que deu aí, eu duvido que alguém não ficou com medo. Perdi meu casamento. Infelizmente, viver na mesma casa que a mulher não dava. Aquele homem chulezento, Deus que me livre. Né? Enquanto estava lá no serviço com a praga, agora que está em casa eu não aguento. Emprego. A intimidade. Relacionamentos, amigos. Amigos foi por causa da política, né? O que mais? A sua fé. Tinha mais gente aqui. Está diminuída. Por quê? O que nós perdemos? Qual que é a situação difícil para Deus? Me explica. O que essa pandemia significa em termos de grandeza diante do Deus que você serve? Então quer dizer que essa pandemia não é importante. Irmão, morrer é importante, se você não tiver salvação. Se você tiver salvação, se você tiver convicto do que Deus fez na sua vida, está completo o propósito, meu amigo, tchau e benção. Agora, se a sua preocupação está em morrer e você não tem convicção, aí é um problema. Aí é um problema. E aí, não é só pandemia, tem um monte de coisa que pode acontecer. Eu posso citar várias coisas como o Július aqui, de Todo Mundo Odeia o Cris. Pode cair um banheiro químico do avião, pode voar uma calota, várias coisas podem acontecer com você para que Deus tire a sua tão querida vida. Se for a hora, te digo uma coisa, vai acontecer. Não precisa de pandemia, não precisa de vírus, pode ser uma bactéria.
Só que a gente deposita tanta coisa em determinadas situações que isso vai, sabe, minando a sua fé. E a fé, né, é o firme fundamento das coisas que a gente espera, das coisas que a gente não vê, mas ela vem pelo ouvir. E quando você se permite, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ouvir outras coisas, ao invés de gerar fé, gera outra coisa, gera incredulidade. Então a gente deixa tudo entrar no nosso coraçãozinho, tudo quanto é coisa de ruim, e depois vai reclamar com Deus, que está sem fé e as coisas não estão acontecendo. Mas espera aí, a fé, ela vem de Deus, mas ela tem um caminho, ela tem um motivo, ela tem uma forma, Deus tem uma forma de trabalhar na sua vida. Então você tem que permitir que essa fé seja gerada no seu coraçãozinho. Tem que permitir. Se você permitir que outras coisas sejam geradas, isso aí vai tomando espaço da sua fé, e uma hora você vai se ver sem fé. E a fé, nós já vimos aqui no início, está associado com o espiritual, que está associado com o sobrenatural. Olha que legal. Como é que Deus é inteligente? A gente que às vezes não quer escutar. No versículo 11 diz o quê? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eu vou ficar com essa parte aqui. Aí, o trem engrossou para o nosso lado. Porque quem que é o Israel de Deus? Nós. Eita. Então, pode estar acontecendo, né? Porque é algo que Deus que tem essa visão, não sou eu, que tenha, entre alguns profetas, muitos ossos secos. Você é profeta ou você é osso seco? Porque tinha um profeta e muitos ossos secos. E esses ossos secos eram Israel. E nós somos Israel. Nossa, que duro, Felipe. Gente, é a palavra de Deus. Eu não tenho culpa, não. Se você é Israel de Deus, e Deus está chamando a atenção que tem muito osso seco, é morte. Mas Ele está te dando oportunidade. Ele está mandando o profeta profetizar, o Espírito vai entrar e vai gerar vida. Mas o profeta tem que obedecer. Deus, então, Ele quer restaurar, gente, a nossa vida, a nossa fé, o altar, a sua vida, o altar de adoração ao Senhor, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Né? Ele quer restaurar aquilo que está quebrado. Às vezes você está machucado, às vezes você está angustiado, às vezes aconteceu alguma coisa. Você é homem. Essas coisas acontecem. Às vezes você ficou magoado com o irmão, com uma situação, com alguma coisa, com um trabalho. Acontece. Mas Deus quer restaurar. Se você não dá conta, creia num Deus do sobrenatural que pode mudar essa história. Pode mudar isso na sua vida. É arrependimento? Peça ajuda ao Senhor. É perdão? Peça ajuda ao Senhor. É angústia? É depressão? Pode se tratar? Lógico que pode. Mas peça ajuda ao Senhor. Aquilo que foi impossível ao homem, para Deus não é impossível. 2 Coríntios 3, versículo 17. Vocês estão colocando os slides, gente? Eu não estou vendo. 2 Coríntios 3, 17. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí aqui agora eu vou trazer uma mudança de significado que geralmente a gente dá para essa passagem aqui. Para o pessoal da minha área, eu vou dar um alter table, tá, gente? Um alter table. Nós vamos mudar a chave dessa tabela aí.
Porque geralmente a gente acredita que o Espírito, né, ele gera liberdade. Gera mesmo, o Espírito Santo ele gera liberdade para nós movermos nesse Espírito. Mas eu posso ter um entendimento dessa mensagem aqui, pode colocar de novo aí, 2 Coríntios 3. Eu posso entender também que o Espírito, ele está onde ele tem liberdade. Onde eu dou liberdade para o Espírito agir, ali ele está. Então, não necessariamente eu que tenho que ter liberdade, porque, nossa, Deus vai me dar liberdade, eu vou agir, eu vou mover, vai acontecer, tudo bem. Deus pode te dar essa liberdade sim, mas será que você está dando liberdade para Deus agir através do Espírito Santo? Porque Deus deu uma ordem para o profeta e ficou esperando. Profetiza. Quando ele profetizou, aí o Espírito veio. Muitas vezes Deus está esperando você dar liberdade para Ele agir através do Espírito Santo na sua vida. E a gente fica nessa de esperar o Espírito agir do nada. Uma hora esse Espírito vai aparecer e vai agir na minha vida. Uma hora a coisa vai acontecer. Será que Deus não está esperando você se posicionar? Você gerar essa liberdade? Você gerar uma situação favorável para Deus agir na sua vida? Mudar o seu jeito de pensar, agir, o que você faz, como você age? Porque às vezes a gente fica esperando, né? Fulano age assim comigo e não me trata bem e tal, mas você também não trata o fulano bem, você não faz nada por ele, você não lembra do aniversário do cara, você não faz nada. E quer que a pessoa te trata bem, que faça a diferença? Seja você o diferencial. Dê você passos em direção a Deus, porque Deus ele está no mesmo lugar sempre, ele é imutável. Deus não vai mudar por sua causa. Não, vou ter paciência com o Felipe, né, porque o Felipe é difícil. Então, eu vou agir mesmo ele estando do jeito que está. Não vai. Não vai. É o Felipe que tem que tomar vergonha na cara e ir em direção à vontade de Deus. Obedecer o que Deus está mandando ele fazer. Mudar suas atitudes. Se posicionar. Aí eu estou dando liberdade para o Espírito Santo vir mudar o que ele tem que mudar na minha vida, na minha volta, na minha casa, na minha família. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Para ele agir. Tem liberdade, o Espírito Santo ele vai agir. Agora, se você não der liberdade, não tem por que ele agir. O Espírito Santo não chega arrombando a porta do seu coração, como a gente costuma falar, entrando na sua casa de qualquer jeito. Que está cheio de pecado, cheio de palavrão, de ignorância, mas eu vou entrar aqui mesmo. Não, quem faz isso é o diabo. Aí ele deita e rola. Agora o Espírito Santo não. Eis que estou à porta e bato. Né? Então ele está esperando, ele é educado, ele é correto. Lucas 4, versículos 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É uma reprodução, né? Lógico, mas, do Antigo Testamento, mas serve para a gente ter alguns pontos de atenção aqui. O sobrenatural de Deus, meu irmão, ele vai se manifestar para que o reino de Deus seja proclamado. Então ele tem um objetivo. E em Lucas, ele está deixando isso bem claro. O Senhor, Ele trouxe o seu Espírito sobre mim, sobre você, sobre a igreja. Para quê? Para que eu, ungido de Deus, ou seja, selecionado por Deus, né? Separado por Deus, pregue as boas novas aos necessitados. E eu proclame também a liberdade aos presos, e a cura dos cegos, a libertação dos oprimidos,
e a proclamação da graça de Deus através de Jesus Cristo. Então, o sobrenatural de Deus, ele vai fazer isso na vida das pessoas, através da minha vida, através do Espírito Santo na minha vida, através da unção de Deus na minha vida. É por isso que você precisa do sobrenatural sobre a sua vida. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Para que as pessoas sejam libertas. Para que a graça de Deus seja manifesta. Para que o nome do Senhor seja proclamado e haja mudança. O sobrenatural de Deus, ele vai alcançar as pessoas através da sua vida. Isso é importante. Você faz parte do plano de Deus. Você está inserido no plano de Deus. Você está entendendo? No versículo 10 que a gente leu de Ezequiel, fala que se levantou um grande exército. A vontade de Deus é que muitas pessoas sejam alcançadas pelo evangelho que você tem, que você leva, que você vai pregar. Muitas pessoas levantou um grande exército, numeroso exército. Porque Deus não quer que isso fique retido aqui. Não, Felipe, legal, a igreja está até cheia, né? As células estão, Deus está abençoando, está prosperando. Não, mas é pouco. Tem muita gente perdida, gente. Tem muita gente morrendo. Tem muita gente sofrendo. É pouco. Sabe por quê? Porque Deus falou que se levantou um grande exército. A partir da palavra e do poder do Espírito, levantou um grande exército. Então você, enquanto profeta, você tem essa autoridade de fazer levantar um grande exército. Não é triunfalismo, não. Eu estou aqui para te dar uma palavra motivacional, não. Nossa, Felipe, que legal, né? Deus vai me usar, vai levantar um grande exército. Não, é a palavra de Deus que está trazendo isso para a sua vida, que você vai produzir muitos frutos. Por isso que você tem que entender o sobrenatural. Por isso que você tem que querer o sobrenatural. Por isso que nós temos que mover no sobrenatural. Porque Deus espera de nós um grande exército. Deus espera de nós muitos frutos. Valber já pregou sobre isso aqui, já explicou, não precisa ficar explicando a mesma coisa. Deus espera de nós muitos frutos. Marcos 16, versículos 15 a 18. Diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é uma ordem de Deus. Como diz o Luciano Subirá, não é a grande sugestão, é a grande comissão. Você foi comissionado, Deus te deu uma ordem. Deus determinou isso na sua vida, vai. Ele não falou só, se der, você vai, não, é vai. Vai, e faça isso aqui, né? E eu achei interessante essa parte aqui, ó. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Gente, não fica com medo da vacina, não, gente. Não precisa ficar com medo da vacina. Se for mortífero, aqui está falando, não vai fazer mal para você. Se você se mover no sobrenatural. Não precisa ficar com essas frescuras. Deus não vai te enganar, não. Ah, te enganei, você morreu, viu? Deus não vai fazer isso, não. A gente cria certas coisas por causa da nossa visão de mundo. Nós temos que ter uma visão espiritual, esperar mais de Deus. Como diz a pastora, a gente é surpreendido por Deus porque a gente limita Ele. Deus, Ele quer sim te surpreender, mas boa parte das coisas que Ele faz não deveria te surpreender. Porque Ele já vem se revelando de tempos em tempos para a igreja. Então essa é uma ordem de Jesus. É um comissionamento. Vá. Né? Agora, como que você vai fazer isso
sem mover no sobrenatural. Como que você vai pregar o evangelho, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber coisa mortífera e impor a mão sobre os enfermos para ser curado, sem se mover no sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus te deu uma ordem e espera que você a cumpra. E para isso você precisa mover no sobrenatural. A igreja que quer viver fora do sobrenatural, infelizmente, eu acho um pouco provável conseguir fazer o que Deus está mandando aqui. Vocês estão entendendo a importância do sobrenatural? Gente, vocês estão ouvindo de uma pessoa que tinha resistência com o sobrenatural. Eu sou de uma raiz evangélica tradicional e sempre tive resistência. Quando a gente se depara com a verdade bíblica, com o que Deus quer fazer, com o que Deus quer mover na sua vida, você tem as escamas retiradas dos seus olhos. Porque mover no sobrenatural não é algo impossível, não é só o Belmiro que vai mover no sobrenatural, não é só a pastora que vai mover no sobrenatural, não. Todos nós vamos mover no sobrenatural, porque é isso que Deus espera de nós. Nós fomos criados e estamos sendo capacitados por Deus para mover nesse sobrenatural. Porque o sobrenatural tem tudo a ver com Deus. E se eu e você somos filhos dele, nós vamos mover no sobrenatural. Amém? Deus abençoe. Que em tudo o Senhor seja glorificado, né? E nós venhamos praticar a palavra dele. Em nome de Jesus.